obrigada por você participar conosco aqui do Compósitos em Foco. É muito importante para a gente ter uma pessoa como você aqui contando um pouco da sua experiência. Eu queria que a gente começasse essa entrevista você contando um pouco sobre a sua trajetória profissional. Ok, bom dia de novo, Érica, muito obrigado também pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa experiência nessa trajetória dentro dos 4.0, aqui, né, como que a gente implementou esse conceito aqui na Mercedes-Benz. Me apresentar para vocês, então eu sou Juliano Alves da Silva, sou gerente de desenvolvimento de sistemas de produção, qualidade eletrônica embarcada e automação industrial, aqui na Mercedes-Benz Brasil. Eu comecei minha carreira já na área de automação industrial, há alguns anos atrás, e estou há 23 anos na Mercedes, né? Já passei pelas áreas de automação da própria Mercedes-Benz e atualmente eu estou na área de TI, fazendo o desenvolvimento de sistemas justamente para o shop floor, né? Para a nossa cadeia produtiva. Minha formação é em matemática e engenharia eletrônica e elétrica, com uma pós-graduação em gerenciamento de TI e um mestrado em inteligência artificial. E é nessa área que eu estou me dedicando aqui na Mercedes atualmente para trazer esses conceitos de indústria 4.0 e Big Data junto com inteligência artificial para o controle do processo produtivo. Tá, então vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito da indústria 4.0. Por favor, me detalhe o que isso significa e, se você puder, dando alguns exemplos práticos para a gente, por favor. Bom, a indústria 4.0 nada mais é do que a chamada quarta revolução industrial. Nós tivemos já 3 revoluções consideradas revoluções industriais. A primeira foi a revolução do vapor, né? Foi no final do século, no começo do século XIX. Nós tivemos depois a revolução que foi trazida pela eletricidade, né? A eletrificação dos processos produtivos, já ali em 1870, aproximadamente. E depois nós tivemos em 69 a terceira revolução, que foi da automação, onde esses processos eletrificados já estavam sendo aplicados aos conceitos de automação industrial, a robótica, mais precisamente. E agora nós estamos passando pela revolução dos dados. Então, essa é a quarta revolução industrial. É a forma como a gente hoje está muito conectado o tempo inteiro às coisas que nos cercam. Nós estamos em casa conectados ao trabalho, conectados à escola, né? A gente, para o bem e para o mal, a gente está dentro do processo que cerca a tua vida profissional, a tua vida como estudante, enfim, o tempo inteiro. Está sempre conectado. E essa revolução digital, né, ela trata justamente isso, como que a gente acessa e a gente trata esses dados que estão cada vez mais disponíveis hoje, seja no ambiente industrial, seja no nosso cotidiano. Então, dando um exemplo bem prático, se você olhar toda essa automação que nós fizemos aqui no Brasil, no mundo, nos últimos 40 anos, 50 anos, ela gerou uma quantidade imensa de dados nos nossos processos produtivos. Então, a indústria 4.0 trata o que fazer com esses dados para trazer mais valor para o seu processo, para o seu produto. Se você tem lá, de repente, robôs que estão desempenhando uma determinada atividade e eles estão gerando dados referentes a essa atividade, a indústria 4.0 quer tratar essas informações para te agregar valor ao produto ou para melhorar a tua cadeia de produção, reduzir custo, aumentar a eficiência. Em relação à Mercedes, eu gostaria que você contasse um pouco como foi a instalação dos procedimentos referentes à indústria 4.0 e quando isso ocorreu e em qual planta da Mercedes isso ocorreu. Ok. Esse foi um processo onde eu digo sempre, né, que a indústria 4.0, a aplicação desse conceito na Mercedes-Benz, ele se deu de uma forma muito feliz, porque nós tivemos uma janela muito propícia para isso. Nós tínhamos iniciado em 2011
um projeto para alteração da nossa fábrica, a conversão da nossa fábrica de Juiz de Fora em uma fábrica de caminhões. Nós tínhamos uma fábrica de veículo, carro de passeio, e ela estava sendo convertida na época para uma fábrica de caminhões. Ali nós começamos a aplicar alguns conceitos do que nós chamávamos na época de fábrica digital. Esse conceito ele foi absorvido dentro do escopo da Indústria 4.0. Se a gente olhar para a Indústria 4.0, ela tem 9 pilares que são os fundamentos da Indústria 4.0. Então, a gente tem a integração de sistemas, a internet das coisas, cybersecurity, nós temos a computação em nuvem, a manufatura aditiva, a realidade aumentada, o Big Data, os robôs autônomos e os processos de simulação. Na Mercedes, a gente ainda incluiu um pilar a mais, que é o pilar de pessoas, né? A gente entende hoje, amadurecendo todo esse conceito na nossa planta, na nossa fábrica, que toda essa automação ela existe, mas ela tem que estar apoiando um processo que é focado na pessoa, nas pessoas. Nós não estamos substituindo pessoas, nós não estamos trocando mão de obra por automação nesse momento. A gente está apoiando e suportando as pessoas com essa tecnologia. Muito bem, então, quando a gente começou esse processo em Juiz de Fora, nós criamos ali, ainda dentro desse conceito de fábrica digital, nós criamos uma plataforma de integração de sistemas. E aí, se a gente olhar, é exatamente o primeiro pilar da Indústria 4.0, integração de sistemas. Essa integração, ela vem para nos permitir conectar ao seu stack de sistemas, ou ao seu processo na sua fábrica, todos os inputs e as análises que você deseja fazer para os mais variados fins. Então, nós começamos isso em Juiz de Fora. Depois, quando nós viemos para a fábrica aqui de São Bernardo, em 2015, nós começamos um processo de modernização das linhas. Isso é o que eu falo que foi a janela feliz. Foi a janela onde nós tivemos também a sorte de ter, na época, um investimento muito grande na planta para a troca dessas linhas de produção e, ao mesmo tempo, o processo de amadurecimento da ideia da Indústria 4.0 estava começando ali, né? Em 2016, nós tivemos pela primeira vez aí o termo Indústria 4.0 foi cunhado e ele começou a se popularizar. Nós absorvemos dentro do nosso projeto, que tinha um período aí de 5 anos para se completar, nós absorvemos esse conceito e fomos trocando aquilo que a gente via sinergia, né? Ou seja, se eu tinha um supervisório para desenvolver com conceitos antigos, né, conceitos baseados na nossa computação clássica, a ideia foi, a partir dali, começar a trocar essas coisas que eram clássicas por coisas mais inovadoras. Olhando agora para o setor de compostos, cerca de 60% dos processos de transformação adotados aqui no Brasil ainda são manuais. Diante disso, como que é possível adaptar as empresas que processam os materiais compostos aos procedimentos de uma indústria 4.0? Eu não vejo muita dificuldade nisso, até porque se a gente fizer um paralelo com a nossa planta aqui de São Bernardo, como nós temos a montagem final do veículo aqui, nosso processo ele é bastante manual, principalmente nas linhas de montagem final, né? Nós temos a produção do veículo, ela é dividida em etapas. Se a gente pegar a etapa de fechamento da carroceria do veículo, né, da cabina do caminhão, ela é solda, né? Então nós temos lá hoje são 110 robôs que fazem esse fechamento de forma automática. E lá a gente tem, obviamente, uma forma muito direta de enxergar a Indústria 4.0, porque é muito aderente ao processo automático, lá do robô, né, fazendo aquele processo solda ou pintando a cabine. Aqui, como tem muita gente operando a linha, e a gente quer que continue assim, isso também nos traz flexibilidade, a indústria 4.0 pode ser aplicada a processos manuais, por exemplo, como na indústria de compósitos, ajudando a identificar como melhorar os seus processos, mesmo que eles sejam manuais. Então, se eu tiver sensores, né, se eu tiver KPIs específicos e dashboards que possam me ajudar a entender melhor o meu processo, eu posso
usar essas informações para redução de custo, para a melhoria do tempo do meu processo, seja ele qual, para dar visibilidade, transparência e para que a gente possa integrar esses processos de forma horizontal e vertical, né, para que eu possa integrar áreas, possa integrar camadas de sistemas. Então, na sua opinião, quais os benefícios que um setor produtivo com baixo índice de automação teria ao adotar os princípios da indústria 4.0? Acho que os principais benefícios são exatamente a transparência dos processos, tá? A agilidade que esses conceitos trazem para o desenvolvimento de um projeto novo, a redução de custo em muitos casos, né, para novos projetos ou para novos produtos, e principalmente a possibilidade de você controlar melhor o seu processo. Então, desde o início, na produção, até o produto pronto, a indústria 4.0 pode trazer benefícios como rastreabilidade, identificação do produto de forma automática, censuramento do teu processo para correção de falhas que nem sempre são evidentes durante o processo produtivo. Então, são insights que a gente consegue tirar dessa massa de dados que está disponível no nosso processo produtivo, que hoje o ser humano sozinho não consegue ter, né? Então, essa análise de dados nos ajuda a enxergar esses insights e tomar ações em cima dela. Quais os principais passos para as empresas do nosso setor embarcarem na rotina de uma indústria 4.0? E em quanto tempo leva todo esse processo? Bom, os principais passos, como eu falei, a indústria 4.0 ela tem esses nove pilares. Então, eu acho que tem diversas abordagens para a gente implementar a indústria 4.0. Todas elas têm o seu valor, né? Então, se a gente pensar em formas de adoção, tanto nosso método aqui na Mercedes foi olhar esses pilares e tentar desenvolver esses pilares de forma paralela. Primeiro, criando uma base, né, que foi a nossa integração de sistemas, uma padronização da nossa camada de automação, e aí, depois dessa padronização e integração de sistemas, a gente começou a pensar projetos que se encaixassem dentro desses pilares. Isso é um processo exploratório, né, principalmente se você está no começo dessa jornada, e a gente foi muito pioneiro aqui no início, não tinha muito onde a gente buscar casos similares, enfim, a gente realmente assumiu uma abordagem exploratória. Nós pensávamos aqui na fábrica, projetos que fossem representativos para cada pilar, e a gente explorava e via o benefício que havia por trás daquilo. Então, você tem que ter uma abordagem exploratória e uma mindset já voltado para esse novo conceito. Há casos em que você vai ter um benefício muito grande, há casos em que você vai usar, vai explorar, vai olhar, vai ver que não trouxe um diferencial grande e você descarta. Isso faz parte do seu processo. Desculpa, pode continuar. De repente, em 3 ou 4 projetos que você desenvolveu paralelamente, um deles ou 2 deles vingou, ele trouxe benefícios importantes, ele já paga, né, o tempo e a dedicação que você teve ali para essas 4 iniciativas. Então, você disse que nessa implementação daí de São Bernardo, você tinha uma previsão de 5 anos para implementar isso, né? Você começou em 2016. Nós estamos em 2020. Você acha que já fez toda a implementação da indústria 4.0 aí? Essa é uma excelente pergunta, Érica. Na verdade, esse é um caminho que a gente entende que não tem um fim, né? Entendi. Nós implementamos, se você me perguntasse, nós implementamos todas as ideias que nós queríamos, eu posso te falar, nós implementamos todas as iniciativas que nós queríamos nesse período, mas nós temos N outras que nós ainda queremos implementar. Entendi. Nós já temos pelo menos um projeto representando cada pilar, então nós já temos sim todos os conceitos da indústria 4.0
implementadas na Mercedes-Benz, mas nós temos diversos projetos que estão dentro desses pilares que ainda estão por ser desenvolvidos, ainda estão por completar a sua jornada. Então, nós temos muita coisa ainda para fazer nesse caminho. Quais as maiores dificuldades de adoção desse processo e como fazer para superá-las? Eu acredito que a maior dificuldade, quando a gente está tratando novas tecnologias, né, se a gente pegar, por exemplo, realidade aumentada e inteligência artificial, são duas tecnologias que estão ali dentro do escopo da Indústria 4.0, a gente implementou aqui na Mercedes. E uma coisa, você percebe uma dualidade muito grande. As pessoas, elas gostam muito de ver essas tecnologias, mas a adoção dessas tecnologias, ela depende de uma mudança de mindset. Então, essa mudança, ela é primordial para que você consiga aplicar esses conceitos na sua empresa. Eu falo sempre que se você quer mudar o processo, você precisa mudar as pessoas também. E aí, quando você traz esses conceitos para a sua empresa, você trazer as pessoas juntos desde o começo é essencial. Né? Tá envolvendo todo mundo desde o começo é essencial, porque se elas não adotarem a sua ideia, se não tiver todo mundo enxergando o mesmo objetivo, o mesmo horizonte, fica mais complicado, aliás, fica muito complicado você trazer inovações para um processo que já está consolidado. Né? Ele está consolidado, ele pode não ser o melhor processo, ele pode não ser o melhor sistema, o melhor equipamento, a melhor tratativa para um problema, mas ela está consolidada há anos, provavelmente, na maioria das empresas que a gente está discutindo. E se você quer mudá-lo, então essas pessoas precisam realmente comprar a ideia de que a mudança é necessária e é benéfica. Eu acho que esse é o principal, eu não diria problema, né? É o principal ponto de atenção. Tá? Entendi. E a gente escuta muito falar sobre a internet das coisas, né? O que é isso? Qual é a relação desse termo com a indústria 4.0? A internet das coisas, ela trata uma rede que permite a conexão e a comunicação de diferentes dispositivos, né? Então, como a gente teve no começo lá com a internet, a gente teve a conexão das pessoas, e hoje a gente tem um mundo conectado, né? São bilhões de pessoas usando a internet todos os dias, são bilhões de equipamentos mapeados, trocando informação e deixando as pessoas mais próximas. Agora, a internet das coisas se propõe a ter diferentes equipamentos e diferentes coisas se comunicando e trocando informações por esta rede, né? E essa rede ela pode ser formada das mais diversas tecnologias. Ela pode estar incluindo desde a internet com uma rede Wi-Fi até uma intranet ou uma rede local, uma rede LoRa, as redes industriais, né, dedicadas para esse tipo de comunicação, redes de longo alcance, baixa frequência, redes dedicadas para máquinas. A proposta é que essas máquinas se falem e compartilhem dados para controle, correção de processo, vamos pegar o exemplo dos carros conectados, né? Correção de trajetória, informação sobre trânsito mais pesado, sobre problemas na via. Se a gente pegar uma empresa, a gente pode estar falando aí de equipamentos quando entram na fábrica, estarem informando as áreas que o equipamento chegou, aonde ele está, se ele foi descarregado ou não, se ele está pronto para uso ou não. Então, a internet das coisas, a ideia é, né, que você tenha diversos equipamentos conectados, ligados e compartilhando dados que são importantes aí para o processo. O que podemos afirmar a respeito do processo de qualidade e rastreabilidade dos produtos oriundos de uma produção na indústria 4.0? Bom, para o processo de rastreabilidade e qualidade, a indústria 4.0 ela traz muitos benefícios, né? Nós já tínhamos, obviamente, processos de rastreabilidade implementados no passado, mas eles agora, com os conceitos do indústria 4.0, eles trazem muita coisa nova e de valor. Por quê? A gente pode pensar, por exemplo, na identificação automática das peças no processo produtivo.
né, da vinculação dessas peças, desde o fornecedor até quando ele é agregado ao produto final, trazendo ali todas as informações do processo produtivo. Então, você imagina, se, por exemplo, nós temos um veículo que foi produzido e ele, na sua composição, tem um determinado componente que apresentou uma falha. Se você tem a rastreabilidade desde o fornecedor até quando esse componente foi ligado, né, ao produto final, foi montado no produto final, é muito fácil da gente acessar qual produto apresentou falha, de onde ele veio e quais outros produtos nesse lote podem apresentar o mesmo problema. E isso fica muito, hoje, né, com esses conceitos do 4.0, fica muito mais visível, acessível e analisado até de uma forma automática. Você pode ter uma análise sendo feita por um processo automático e não uma pessoa, se antecipando e avisando com antecedência de que aquilo pode vir a dar problema, gerando, por exemplo, um recall muito menor, gerando uma redução de custo significativa nesse processo. Bom, a questão de ter um processo produtivo baseado na indústria 4.0 permite uma facilidade de uma empresa que deseja mudar a sua planta produtiva para outro local, ou até mesmo criar uma nova planta já baseada nesta que já está implementada a indústria 4.0? Érica, perdão, eu vou pedir para você repetir, porque eu não te ouvi bem. A questão de ter um processo produtivo baseado na indústria 4.0 permite uma facilidade de uma empresa que deseja mudar a sua planta produtiva para outro local, ou até mesmo criar uma nova planta já baseada nessa que já foi implementada na indústria 4.0. Sim, permite. Isso vem através do pilar de simulação, né? Simulação e realidade aumentada. Por exemplo, nós tivemos, inclusive, essa experiência aqui na Mercedes, falando de uma forma mais específica, né? Nós tínhamos um prédio que foi representado digitalmente, ou seja, foi escaneado, foi representado digitalmente, e essa representação digital foi enviada para os nossos fornecedores poderem fazer o estudo dos seus equipamentos dentro deste prédio, já antecipando possíveis interferências mecânicas, possíveis limitações que ele só poderia enxergar quando ele viesse com o equipamento dele para a fábrica. Isso permite uma aceleração do processo muito grande, né? A gente tem processos hoje de concepção de linhas novas que são reduzidos em 2 a 12 meses, tipicamente, por utilizar essas simulações, por utilizar essas representações digitais do mundo real. Falando de uma forma mais genérica, se você tem uma planta e você quer replicar essa planta, ou se quer alterar a planta que já existe, a digitalização dela, ela é rápida, né? Ela pode ser feita uma questão de 1 mês, 2 meses, dependendo da complexidade do seu ambiente. E ela traz a possibilidade de você fazer um mock-up digital, ou uma simulação desse processo, de forma que você elimine as etapas de confecção das partes físicas para que você possa iniciar esses testes. Isso reduz um bocado o seu tempo de implementação. Muito legal. Eu queria te agradecer muito, Juliano, por esse tempo. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ajudar muitas empresas que estão pensando em se adequar à indústria 4.0. Então, muito obrigada e espero nos conhecermos em breve. Digo mesmo, espero te conhecer em breve. Eu fico à disposição aqui, eu agradeço novamente o convite de vocês, fico à disposição caso queiram mais informações. A Mercedes também está aberta aqui, para possíveis contatos, visitas, enfim, se quiserem entrar em contato conosco, é sempre um prazer falar sobre esse assunto e um orgulho mostrar aquilo que a gente já criou. Então, fica aí o convite e as portas abertas para novos contatos e novos bate-papos. Muito obrigada, Juliano.